Bom, graça e paz. Bom dia, amada igreja, que nos assiste através do Facebook. Nesta manhã de domingo, nós temos o imenso prazer de estar aqui transmitindo, nesse momento, a palavra de Deus. Houve um pequeno probleminha na transmissão de um áudio, mas estamos aguardando o equipamento chegar para que seja transmitido um fundo musical antes de darmos início à mensagem. Os irmãos estão nos ouvindo bem? Se você que está aí nos ouvindo estiver com algum problema, pode escrever também, que a missionária está acompanhando em tempo real a sua participação. Por isso que é muito importante esse feedback de você poder dar o seu joinha também, dizer eu estou conectado como realmente se fosse presente aqui na reunião. Eu estou aqui como você estivesse presente. Estou olhando a câmera, mas pensando que você do outro lado está aí ouvindo a palavra de Deus. E não deixará que nenhuma palavra possa ficar despercebida. Então, portanto, esse momento é hora de você poder também deixar todos os afazeres de lado, reunir a sua família, estar juntos agora para exclusivamente, depois de uma oração, os grupos oraram. Nós, ao invés de colocarmos os cânticos aqui, decidimos que a igreja precisa entrar em oração. Estamos orando para que a igreja se una a esse batalhões de pessoas, de irmãos em Cristo, para orarmos. Mais do que nunca nós precisamos dedicar a oração. Se você crê que o nosso Deus responde às nossas orações, você vai orar. Amém? E vai orar por todos e pela palavra de Deus para que ela chegue ao seu coração e transforme a sua vida. Portanto, nessa manhã, eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus. E então, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Abra a sua Bíblia. Nós diretamente já convidamos você, então, para que possa abrir a sua Bíblia aí, você vai me acompanhar, vou citar vários textos bíblicos. E é importante saber que a palavra de Deus sempre tem uma resposta para os nossos dilemas. Diz lá o texto, então, do versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse dia é um dia com D maiúsculo, é o dia do Senhor. Amém? Vou pedir que a minha esposa aqui passe a Bíblia. Vou deixar aqui perto a palavra de Deus. Observando esse texto, trago como tema a base do nosso amor a Cristo deve resultar em perseverança. Então, se você tem o seu amor por Deus, por Cristo,
de alguma forma deve resultar em perseverança. Essa palavra perseverança é paciência. É você continuar, mesmo que ainda não chegou a hora, a resposta, mesmo que ainda não terminou, há um objetivo de chegar lá, na nossa fé, chegar na presença do Senhor, a estar com o Senhor Jesus. Portanto, esta perseverança. Se você tem esse amor, persevere, e nós vamos trazer aqui em que você deve perseverar. Amados irmãos e amigos que nos ouvem nesta manhã, estamos em tempos de crise e muitos de nós estamos passando e devemos procurar, então, neste momento de dificuldade, de talvez angústia na alma, de nós estarmos unidos, mais do que nunca, aos propósitos divinos, pela qual o Senhor chamou a sua comunidade, denominada igreja. A igreja que é eu e você. Todos juntos somos o corpo de Cristo, mas em particular você é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, em que devemos ser perseverantes? Em que você deve continuar? Aqui eu vou colocar de forma geral que você deve continuar a ser perseverante na fé, na sua fé. Você deve continuar a ser perseverante em obedecer à palavra de Deus. Você deve continuar a brilhar com a luz do Evangelho de Cristo em sua vida, para que outras pessoas possam ter a oportunidade, através da sua vida, de ouvir o Evangelho, de ouvir o amor de Deus, que alguém preocupa com a sua alma. Você deve, neste momento, trazer o sabor de Cristo, da graça deste Evangelho que foi alcançado no seu coração, para que você alcance os fracos, os mais fracos, alcance aquelas pessoas que estão passando necessidades e estão precisando de ajuda. Amados, neste livro da Carta aos Hebreus, você encontrará um livro que exorta aos cristãos. E essa palavra exortar traz ânimos aos cristãos a permanecerem firmes na fé, a continuar vivendo os últimos dias. Desde quando Jesus chegou, os últimos dias, nós estamos mais perto dos últimos dias. Os dias difíceis que antecederão o retorno da segunda vinda de Cristo. Esta é a carta aos Hebreus, que traz uma palavra de ânimo. O autor desta carta é desconhecido, mas muitos consideram ser do apóstolo Paulo, pela riqueza de conhecimento das leis cerimoniais e talvez pelas últimas palavras finais no último capítulo 13, mas por faltar mais de detalhes, normalmente conhecidas pelas suas saudações iniciais e também finais, muitos a consideram uma carta de um autor desconhecido. Porém, este autor conhecia muito bem as leis do judaísmo e a obra de Cristo, por levantar homens e mulheres para adorar o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, e mesmo em dificuldades e provas, não desistir, continuar perseverante. Este talvez seja eu e você, neste momento. Separei 3 versículos desta carta que declara que a igreja de Jesus deve ser adoradora, ou é uma igreja adoradora. Vejamos o capítulo 13, versículo 15 ao 17, da carta aos Hebreus. Abre a sua Bíblia, Hebreus capítulo 13, 15 ao 17. No versículo 15 está escrito assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aqui fala da igreja que adora a Deus, confessa o seu nome, que adora com os seus lábios.
Deus. No verso 16, vamos lá. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Aqui fala que você adora a Deus amando o seu próximo. O cristianismo verdadeiro, ele demonstra na prática o seu amor. No verso 17, vamos ler lá também. Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Aqui, amados, fala da obediência e submissão aos seus líderes na igreja, porque, caso contrário, lhes traria tristeza. E nós observamos, então, o que pode trazer esta carta. Ela traz uma mensagem de Deus à Igreja de Cristo, aos cristãos. E nós podemos aplicar aos dias de hoje, porque nós estamos vivendo e continuamos a viver dias difíceis. Por isso que esta carta aos Hebreus é uma carta que traz ânimo ao seu coração. E se você precisa de ânimo, e eu creio que todos nós precisamos de ânimo, sempre vamos enfrentar dificuldades. Se você precisa de fé, esperança e amor, o amor que vem de Deus dentro do seu coração, leia este livro da carta aos Hebreus. Você vai perceber que do princípio ao fim é uma mensagem de esperança, porque ela fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso amado Salvador e Senhor do universo. A carta aos Hebreus é uma carta que traz ânimo para nós vivermos de maneira fiel ao Evangelho de Cristo, principalmente em tempos de crise, como que estamos vivendo a pandemia do Covid-19 e que o mundo todo está sofrendo e enfrentando economicamente e socialmente um momento que nunca houve na história nos 100 últimos anos, nós podemos dizer assim, com uma enfermidade que nós estamos passando. A carta aos Hebreus traz ânimos em tempos de apostasia, onde as pessoas já não acreditam mais em ninguém, onde a descrença nos valores cristãos e a desobediência à palavra de Deus, amados, está acontecendo até dentro da igreja ou no meio cristão. Amados, diante desse contexto tão difícil, os cristãos da época da carta do autor aos Hebreus precisavam ter uma palavra de ânimo para perseverar na fé, para que tudo que estava acontecendo e meio conturbado à sua volta, onde pessoas adoravam deuses, estavam desviando do caminho certo, eles precisavam ter esperança, pois em dias de adversidade, eles precisavam continuar confiando, precisavam de ver a real atualidade, o que eles estariam a enfrentar e estavam enfrentando. Nós estamos enfrentando em muitos lugares, talvez você não esteja enfrentando isso, dê graças a Deus. Mas tem muitos nossos irmãos no mundo já com problema da falta de trabalho, da falta de dinheiro. Vemos muitos lugares da liberdade de ir e vir. E por precaução e cuidados, a falta do calor humano em não poder reunir conjuntamente com a sua família e por não dizer ver a igreja reunida. Nós todos temos esse anseio de reunirmos logo. Mas enquanto isso não acontece, amados, nós estamos passando essas dificuldades. E o que não pode faltar diante de todas essas dificuldades é o amor, é a esperança e a fé em Jesus Cristo.
Dentre todas essas, a fé, a esperança e o amor, você sabe qual é a maior? A maior é o amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, abra lá e escreva aí, não fique apenas ouvindo a palavra de Deus, mas anote aí. A base, o fundamento da fé, da esperança, é o amor. E Paulo diz lá em sua carta, assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior delas é o amor. Sobre isso, Paulo afirmou também em 1 Coríntios capítulo 13, verso 8. Anote lá, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. O que ele está querendo dizer? Que o amor jamais desaparecerá, porque ele é o fundamento, ela é a essência do ser de Deus, é a essência do seu ser que deve permanecer como base para enfrentar com fé, esperança e amor. Amém? Romanos 5, 8, anote lá também. Este versículo talvez você já deva saber de cor. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem demonstraria um amor tremendo quando as pessoas continuavam a pecar? Só Deus. Ele diz, demonstra o seu amor ao ver os homens pecando e ele entrega o seu filho para morrer na cruz. Este é um amor de Deus. Portanto, amados, nesta carta aos Hebreus traz a resposta para você ter ânimo. Ânimos baseado no amor. Se o amor é a base do fundamento de tudo, e deve ser assim, para percorrermos até chegar a Ele, precisamos trilhar os caminhos da perseverança. E, em primeiro lugar, a perseverança na fé. Em primeiro lugar, então, tenha ânimo em perseverar na fé em Jesus Cristo. Amém? E mais uma vez, então, o texto que nós abrimos no início, capítulo 10, versos 19 ao 20, o autor, ele traz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, porém, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Aqui ele traz que devemos ter perseverança na fé em Jesus, porque o amor de Jesus, ao alcançar o seu e o meu coração, deve ser a base de tudo, porque no amor está o fazer, está o crer, está o realizar. Portanto, amados, a carta aos Hebreus traz uma afirmação para termos plena confiança em Jesus para entrar no Santo dos Santos. Para entender melhor, então você, olhando no passado, no Velho Testamento, somente o sumo sacerdote, você sabe disso, ele poderia entrar no Santo dos Santos. Havia o tabernáculo, onde Deus criou para que ali o povo pudesse oferecer o seu sacrifício. Então havia o pátio, o santo lugar e o Santo dos Santos. E o Santo dos Santos era separado de outras salas, de outros compartimentos, por uma grande cortina, de alto a baixo, de uma espessura muito grossa. E ali somente o sumo sacerdote podia adentrar uma vez ao ano para oferecer sacrifícios pelos pecados de todo Israel. O autor, ao trazer esta carta, ele traz ânimos aos irmãos para perseverar na fé em Jesus. Por quê? O sangue de Jesus, hoje, ele
trouxe, ao ser derramado na cruz, a abertura de um novo e vivo caminho para você estar no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia estar. Agora você pode estar na presença de Deus. Então, amados, aquilo que somente o sumo sacerdote podia adentrar lá no Velho Testamento, oferecendo sacrifício a Deus, na presença de Deus, agora, através de Cristo, você e eu podemos adentrar na presença de Deus. E Ele diz: irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, e do seu corpo, isto é, do seu corpo. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus, ao morrer na cruz, entregou o Espírito a Deus, e ali na cruz, quando ele realmente morreu, aconteceu algo maravilhoso no templo, onde os israelitas, os judeus faziam seu culto. Aquele véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, você sabe, foi rasgado de alto a baixo. O que significa isso, amados? Cristo rasgou ao entregar o seu corpo pelos pecados de todos nós. Ele abriu um novo e vivo caminho na presença de Deus. E tão somente Ele é o condutor de encaminhar, de mostrar o caminho para você chegar na presença de Deus. Por isso, então, Jesus é um novo e vivo caminho para você estar na presença de Deus. Todos aqueles que olham para Cristo, eles podem encontrar com o grande sacerdote agora na casa de Deus, que é Jesus Cristo. Porque Ele não ficou na cruz. Porque Ele não ficou na sepultura. Diante das Escrituras, nós lemos que Ele ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós, pela sua igreja e por aqueles que hão de crer na sua palavra, pregada em todo o mundo. Portanto, persevere em olhar para Jesus. Eleve seus olhos. Hebreus 12, 1, o verso 2 e o 3. Abra lá a sua Bíblia, anote aí também, Hebreus 12, verso 2 e o 3. Está escrito assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Amados por Jesus, a perseverança a quem nós devemos continuar olhando para Ele. Ele suportou a cruz, por você e por mim. Ele suportou o desprezo das pessoas pela vergonha com que Ele passava ali sozinho na cruz. Por você, Jesus também não ficou, como nós havíamos dito já, e as Escrituras também afirmam, não ficou no túmulo, mas assentou-se à destra, à direita de Deus. E Ele é o único intercessor. Não há outro, nenhum outro. Por isso que você deve olhar para Ele, não se cansar, não se desanimar, deve estar com seus olhos fitos em Jesus. Mas na falta desta fé, dessa perseverança em saber que precisamos olhar e continuar olhando para Jesus, talvez você tenha enfraquecido e talvez seja resultado da falta de sinceridade e talvez seja por um pecado que a sua mente está lembrando nesse momento. Veja o verso 22 do capítulo 10 que nós lemos. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada
e tendo os nossos corpos lavados com água pura. A perseverança na fé em Jesus deve ter como base, como havíamos dito, o amor de Deus. Lembre-se, o amor de Deus por você foi entregue na cruz. Se foi entregue na cruz, a base deste amor deve ter o início a fé. A fé que Deus dá para você acreditar que Ele ama você. E você deve confiar a sua vida aos cuidados de Jesus. Talvez essa falta de perseverança seja a falta de sinceridade ou de uma mente culpada pelo pecado. Se não, vejamos. Simon Kistemaker descreve o significado da palavra sincero. Guarde aí. A palavra sincero é como o coração de uma pessoa que é honesto, que é genuíno, comprometido, confiável e sem engano. Simon diz que quando o seu coração é sincero, a sua fé é vibrante, a sua alegria é vista por todos. Isso porque é tudo que você tem, tudo que você necessita, Jesus. Sendo assim, você tem plena confiança, porque você aceita totalmente o Evangelho, a verdade que transforma a sua vida. Eu pergunto, você tem aceitado as verdades do Evangelho para a sua vida ou tem rejeitado? Essa é uma questão. Porém, quando a dúvida se instala em seu coração, também isto o mantém longe de Deus. Por isso, não deixe que a dúvida caia no seu coração. Não deixe que nada fique dentro do seu coração que seja dúvida, a falta de fé, de certeza, de convicção. O maior problema para ter uma fé genuína não é o que você faz, mas é o seu interior que foi manchado pelo pecado por falta de fé, de confiança, de acreditar que Deus é santo e Ele te escolheu com amor eterno antes da fundação do mundo. É quando você então já não pode mais limpar do seu pecado. A consequência de um pecado trouxe a falta de fé e de uma fé em Cristo. Sendo assim, o centro da sua vida moral foi manchada. E só um pode purificar, apagar toda essa consciência culpada e manchada pelo pecado. E você sabe, é o sangue de Jesus Cristo quando confessamos a Ele os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. É Jesus Cristo quem te liberta, quem te perdoa e deixa livre para você aproximar deste grande amor, da graça salvadora de Deus, com a consciência limpa, com a consciência pura, para continuar a se perseverar na fé. Quando o texto diz, tendo os corações lavados com água pura, em certo sentido, lembrava os rituais cerimoniais do Antigo Testamento, onde o sacerdote e o sumo utilizavam a água para se purificar e se apresentar diante da presença de Deus. Hoje, você tem Cristo Jesus para te purificar, para você se apresentar puro, com a consciência limpa, com o espírito inabalável na presença de Deus e adorá-lo. Amém? Já falamos do sangue que purifica o pecado, mas a água pura e genuína também purifica o seu pecado, e esta água é a palavra de Deus. Então vejamos em Efésios 5:26, abra lá, anote aí também Efésios 5:26. A palavra santifica. Paulo escreveu, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Abra também em João 17,
capítulo 17, versos 17 ao 19. Jesus, ele fez essa oração sacerdotal e diante de Deus ele dizia: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A verdade da palavra de Deus nos santifica para sermos justos diante da presença de Deus, através do sacrifício de Cristo, e sermos adoradores, que têm uma fé, que têm um amor genuíno de Deus. Será que você tem perseverado na fé, nesses momentos que nós estamos passando? Ou só foi nos dias que você estava passando, como tudo você queria que estivesse? Será que a sua fé não foi contaminada por algum tipo de pecado não confessado ainda? Analise nesse momento. É muito importante para que a sua fé não esteja contaminada, não esteja realmente embaçada ao ponto de você não ter a certeza de que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Amém? Se Ele abriu um novo e vivo caminho, amados, o amor está aí. E Ele é a base de tudo. Se o seu coração tem o amor de Deus, você tem fé e perseverança também na esperança. Em segundo lugar, então, persevere na esperança em Cristo. Vejamos lá no verso 23 do capítulo 10 de Hebreus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Não é fiel a mim e a você, mas é fiel à sua palavra. Ele há de cumprir. Mas também você é fiel a Deus, a palavra de Deus. Pode ter certeza, pode esperar, que pode demorar um dia, anos. Deus cumprirá com aqueles que andam na fidelidade deste Evangelho de Cristo. Deus é fiel. O autor está afirmando, amados, essa esperança que os cristãos estavam professando. Qual era essa esperança? Ele diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Que esperança é essa que ele está dizendo aqui? Se você olhar o contexto, é aquilo que nós já sabemos. A esperança que professamos, ela não deve estar nas circunstâncias, daquilo que os olhos possam ver. Mas a esperança que professamos deve estar na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Tenha esperança em Jesus Cristo. Portanto, esta deve ser a sua esperança. E nesse sentido, ele prometeu em sua palavra que irá cumprir. Todas as profecias de homens podem te decepcionar, guarde isso. Homens podem te decepcionar. Porque ao dizer aquela profecia e não cumpri-la, você pode se decepcionar. Mas não se decepcione com Jesus. Porque o que Ele cumpre em sua palavra, Ele cumpre. Amém? Por isso, todas as profecias devem ser baseadas na maior das profecias, a palavra revelada de Deus. Se a profecia dita por homens confirma com a palavra de Deus, fique tranquilo. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Pode ser mais cedo ou mais tarde. A profecia vai ser cumprida, porque Deus escreveu. Deus, Ele vai cumprir na sua vida. Pode chegar a sua hora de alegria, porque você estará perseverante em esperar por esse dia. Mas pode chegar também para aqueles que não estão esperançosos de um futuro onde Deus está dirigindo toda a história e eles estão despreocupados. Chegará um momento de tristeza para essas pessoas. Essas tristezas que muitos não sabem
Mas lembre-se, tristeza porque o juízo de Deus virá sobre essas pessoas. Essas pessoas que perderam a esperança em Deus. E por outro lado, eles amaram o mundo, tiveram a esperança no mundo, nas coisas do mundo. Amados, tenha esperança em Deus. Jesus voltará pela segunda vez para julgar as nações. E todos aqueles que creem, não pense que julgará apenas os infiéis, mas julgará também a todos. E ele, o que prometeu, ele cumprirá no seu juízo final. Tenha certeza disso. Tenha certeza também que Jesus voltará. Amém? Guarde isso, Jesus voltará. Quando você tem essa certeza, você fica mais esperançoso. E o cristão talvez não deva ter ouvido, e talvez essa mensagem para você, talvez já ouviu há muito tempo, mas eu relembro você pela palavra de Deus que Jesus voltará, e essa deve ser a sua esperança. A esperança de que Jesus, ele vai cumprir o que prometeu. Veja o que diz a palavra para aqueles que perdem a esperança em Cristo, em Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo, julgam vocês, mereça aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Você tem medo de um Deus vivo? Eu tenho, porque Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Ele é fiel, Ele vai cumprir a sua palavra. O autor da carta aos Hebreus, ele traz algumas advertências aqui, nesse texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, se você quiser anotar, se a pessoa continua a pecar depois de ter conhecido a verdade, o sacrifício de Cristo torna-se inoperante, perde o seu valor. E resta apenas uma expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Essa pessoa se tornou inimigo de Deus. Em segundo lugar, se a pessoa continuar a praticar o pecado, tendo conhecido a verdade, estará insultando a Deus, pisando aos pés do Filho de Deus. E essa pessoa insulta também o Espírito da graça de Deus. Mas em terceiro lugar, o autor diz que será terrível cair nas mãos de um Deus vivo, porque ele julgará o seu povo que ele chamou. Difícil, né, irmãos e amigos que nos ouvem, mas esta é a mensagem de Deus. Você não deve temer, mas você deve saber que Deus te ama. Você deve saber que nos sofrimentos, nas provações que você passou ou está passando, talvez foram pequenos ou grandes, têm sido difíceis. Talvez você tenha dito, não estou conseguindo, não consigo. Realmente, não lute sozinho. A sua fé em você mesmo, você não conseguirá vencer, continuar, mas se você perseverar com a fé em Jesus Cristo, depositando a sua esperança, ela será duradoura. Poderá vir todos os tipos de provações, você encontrará mais forças ainda para continuar esta jornada. Amém? Portanto, amados, a este respeito,
o autor da carta aos Hebreus traz um relato que muitos cristãos que viviam na sua época podiam até pensar em desistir. Momentos difíceis. Nesta mesma carta, no capítulo 10, abra lá então, no versículo 32 ao 39, você vai observar que o sofrimento não é somente de você, não é somente de alguns, mas muitos já passaram. Verso 32, lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. O autor está dizendo aqui que os cristãos passou muita luta e muitos sofrimentos. É o que nós continuamos a enfrentar. Verso 33, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Às vezes por causa da sua fé você não é insultado, você não é realmente debochado pela sua fé, o amor em Deus, a Deus. Muitos passaram por tribulações por causa disso, ficaram presos até a sua morte. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Ele está dizendo aqui que muitos cristãos, eles compartilharam da tristeza junto com aqueles que estavam sofrendo. Verso 34, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Aqui não é o nosso caso, mas muitos daqueles cristãos perderam tudo, porque as autoridades confiscaram todos os seus bens, mas eles ainda continuavam com a fé genuína, porque os seus bens superiores que eles realmente aguardavam eram muito maiores do que os terrenos. Verso 35, ele continua, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. A sua fé, a sua perseverança será recompensada por Deus. Verso 36, vocês precisam perseverar. Veja aí que ele está dizendo isso exatamente, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. E verso 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o seu justo, verso 38, viverá pela fé. Aqui é um texto que fala também que o justo viverá pela fé. Você tem vivido pela fé? Ou você tem vivido pelas circunstâncias? Isso tem tirado a sua paz interior. Viva pela fé no Filho de Deus. Ele diz, se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são salvos. Deus não tem prazer, sim tristeza em ver um daqueles que realmente foram alcançados, ouviram o Evangelho e se afastam, e se desviam. Deus se entristece. Eu creio, amados, que estas palavras são palavras de ânimos para nós, todos nós, para termos esperança. Não nos homens, não nas coisas, mas em Cristo. Em Cristo, pela qual nós professamos. Muitos passaram por insultos no passado, tribulações, doaram seus bens ou foram confiscados seus bens, pois sabiam que haviam coisas melhores no futuro. E esta que permanece ainda é a fé, a esperança de um dia estarmos com Cristo para sempre. Aqueles que possuem essa esperança jamais são decepcionados ou estão decepcionados. Abra lá então Romanos 5, versículo 3 ao 5. Romanos 5, 3 ao 5. Paulo diz, não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações. Paulo afirma isso, nós gloriamos nas tribulações.
Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então veja que nós precisamos aceitar as tribulações quando elas vêm e nos sobrevêm, porque ela produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. A perseverança em você continuar vai aprovar o seu caráter, a essência do seu ser, quem você é na presença de Deus. Deus está tentando moldar o seu caráter, a sua vida interior, interna, pela qual foi corrompida pelo pecado, mas Deus, com amor, Ele quer restaurar, Ele quer tornar você a imagem de Cristo, o seu caráter refinado, pela aprovação. Ele diz, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa palavra concedeu é como presenteou. Se você tem essa esperança, é porque você realmente já tem passado todas as provas, todas as lutas, e não tem olhado para as circunstâncias, mas tem olhado para Cristo. E Cristo não te decepciona. E você tem toda a certeza de que nesta esperança, você sabe que Cristo trará a sua promessa para a sua vida. Amados, quem tem esperança em Jesus não anda decepcionado, pois a sua fé já passou pela prova do fogo, do sofrimento, das angústias, e você olhou e descansou em Deus. Você não apenas chorou, mas aquele choro que você teve foi um choro diferente. Foi um choro de alegria por estar passando os mesmos sofrimentos que Cristo passou, que muitos passaram para que este evangelho chegasse até nós. Porque a sua fé está em Jesus. É hora de você ter esperança em Jesus, porque Ele prometeu de estar conosco todos os dias. Não somente um dia, todos os dias. Ele sabe do que você tem passado. Ele sabe do que você tem vivido, saiba disso. Deus em Cristo, Ele sabe, Ele acompanha os nossos passos. O Espírito Santo, Ele assiste às nossas lutas e às nossas dificuldades. Deus sabe de tudo. O Espírito Santo, Ele nos assiste para que em Deus a nossa fé, a nossa esperança se amadureça. E nós possamos permitir que esses dias tenebrosos possam ter em nosso coração a certeza que não há maior amor do que o de Deus. O amor de Deus, o Pai, é muito maior. É maior do que o amor de pai, de mãe, de filhos, de esposo e esposa. O amor de Deus é tudo o que nós precisamos. Você pode ter todas as coisas desta vida, mas se não tiver o amor de Deus no seu coração, na sua vida, ainda lhe falta algo mais importante, que é a base de tudo que nós fazemos e somos. Em terceiro lugar, então, persevere no amor de Cristo. Versículo 24 e 25 do capítulo 10 de Hebreus. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amados, o dia, esse D com letra maiúscula, é porque é o dia do Senhor. É o dia em que tudo haverá de já estar concluído, as promessas concluídas, já finalizadas na vida dos filhos de Deus, e esse dia chegará. E aqueles que tiveram fé, esperança e o amor em seus corações, estarão lá naquele dia, jubilosos, aguardando, porque passaram todos os momentos da sua vida aqui nessa mesma esperança. Ela não mudou. Ela ainda foi maior quando chegar esse dia. Pois bem, o amor de Cristo
quando ela é grande no nosso coração, ainda agora deve ser compartilhado por todos. E com todos que nós podemos compartilhar, porque tem pessoas que você não vai poder compartilhar. E nisto, você precisa perseverar. A importância de você reafirmar parte do corpo de Cristo, que é a igreja aqui na terra, que somos nós, e em particular, cada um é a igreja. E todos nós, juntos, somos o corpo de Cristo. O autor, então, traz algumas características de que esse amor deve ir além do nosso convívio familiar e não pensar apenas em nós mesmos. Vejamos, então, o que ele disse aqui, em primeiro lugar. O que ele quis dizer aí, não consideremos uns aos outros, é saber que existem outras pessoas que também precisam de incentivo. Às vezes você está carente de incentivo, mas lembre-se, a mesma carência que você tem outras pessoas carentes. E sabe o que vai acontecer quando você começar a incentivar outros também nessa mesma fé? A pessoa vai receber um incentivo. E a corrente estará formada. E todos incentivarão uns aos outros. É uma corrente, não para. Ninguém fica murmurando. Ninguém fica reclamando, apontando falhas um do outro. É uma igreja que compartilha amor, que compartilha incentivo. Vejamos aí, amados, em segundo lugar, é uma demonstração de amor na comunidade dos fiéis dentro e fora da igreja. Se você é um fiel, filho de Deus, dentro, quando fala dentro, pode ser juntos, reunidos, em família, no corpo maior, que é o corpo de Cristo, todos reunidos, você demonstrar este amor. Procurar se preocupar com a pessoa do seu irmão, da sua irmã. Eu pergunto, você tem preocupado desta forma? Ou você tem pensado somente em seus problemas? Quando você sair dos seus problemas, haverá uma mudança. Deus, Ele deu do seu amor para que nós possamos também compartilhar. É a fé em ação, é a fé agindo, é um amor que compartilha. Em segundo lugar, não deixar de reunir como igreja. Percebemos que no Antigo Testamento o povo acostumava se reunir em família. Cada tribo, cada família tinha sua reunião. E nós vemos isto, a igreja iniciar com uma reunião familiar. Por isso que essa ideia da igreja em cada lar, a igreja em seu lar, teve início desde o início da igreja cristã, pois assim eles tinham a ideia de que a igreja verdadeira é aquela que começa no seu lar, mas ela demonstra uns para com os outros na sua comunidade. Porque a nossa família não é o corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. A sua família, unido com a outra família, formam a igreja, o corpo de Cristo. É lá que inicia o culto, a adoração, o momento de oração, de respeito mútuo. É ali que demonstramos o amor de uns para com os outros, a preocupação uns para com os outros. É ali que você vai verdadeiramente todos os dias poder crescer nesse desenvolvimento do amor, que você tanto diz que tem este amor. É ali que você vai demonstrar com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, gastando tempo, trazendo a instrução da palavra de Deus. Você tem preocupado com os seus filhos? Você tem preocupado com o seu ente querido? É uma grande oportunidade nós perseverarmos no amor de Cristo. Vemos aqui em terceiro lugar que alguns não teve esse costume, perderam a importância da
da reunião comunitária. Alguns dentre eles, dos cristãos daquela época. Por isso que o autor ele traz, não deixemos de reunir-nos como igreja, como segundo o costume de alguns. Alguns já tinham este costume, por pensar que talvez muitos sendo diferentes, ele seria aquele peixe fora d'água, então ele não iria. E todos nós somos diferentes, você é diferente. Mas o que nos torna bonito é a nossa diferença, que Cristo nos uniu, nos transformou para sermos a multiforme sabedoria de Deus, cada um tendo uma criatividade, uma dinâmica diferente. Isso torna lindo a igreja do Senhor. Portanto, quando se perde essa oportunidade de reunir, você está perdendo a grande oportunidade de receber amor e de também dar amor ou compartilhar o seu amor. Mas em quarto lugar, o amor deve ser demonstrado quando você preocupa com a pessoa que está próxima, encorajando-a a continuar firme na fé, na esperança e na prática do amor compartilhado. Amados, uma das principais indicações da falta de amor para com Deus e com o próximo é ficar longe, é se afastar dos outros e se afastar das reuniões como igreja, como comunidade. Isso demonstra um afastamento da falta do amor de Deus, da perseverança neste amor de Deus. Alguns membros da igreja na época do autor mostravam negligência quanto ao reunir com os irmãos. A isto, William Barclay, um historiador, ele disse que no Didaquê, o manual de instrução da igreja, dizia o seguinte: mas estejais frequentemente reunidos, juntos, procurando as coisas que são benéficas para suas almas. Você tem procurado constantemente, frequentemente, coisas importantes para a sua alma? É na igreja reunida, é na família reunida, é na comunidade também reunida que nós vamos encontrar, porque você vai ouvir também sofrimentos de outras pessoas. E você verá que você não está sozinho neste barco, neste caminho que nós estamos sofrendo. Você não está só. E você não estará só. Deixe-se envolver pelo amor de Deus, pela graça de Deus, para que você tenha uma fé perseverante, tenha uma esperança perseverante e tenha um amor que realmente demonstra através do seu cuidado com o seu semelhante. E os seus semelhantes são aquelas pessoas que estão próximas a você, aquelas que estão próximas ao seu vizinho, seus amigos e amigas de trabalho, são os seus familiares. Muitas vezes queremos fazer a obra de Deus lá fora, mas quando, na verdade, os da casa estão precisando, clamando por ajuda, por compreensão, de um ouvido que possa realmente caminhar juntos, compartilhando esse amor para orar, ou ouvir, ter um ouvido que ouve, mas não discute, não fica realmente o tempo todo insistindo na mesma coisa. Deus, Ele fala pela sua palavra e aguarda para que os homens se arrependam. Deus fala, Ele aguarda, Ele tem paciência, Ele tem misericórdia. Ele também tem o dia do seu julgamento, lembre-se disso. Deus tem tudo para nós, tem tudo para a sua vida. É o que você precisa nesse momento. Então, a perseverança do amor tem como base o amor. O amor que persevera na fé, na esperança, e o amor que
reúne e compartilha. Quero nesta manhã orar por você. E se você tem alguns pedidos que foram apresentados também, estaremos orando. Feche teus olhos, o Senhor vai te alcançar onde você está. Querido Deus, maravilhoso Pai, somos gratos pelo seu amor que abriu, através da sua morte e ressurreição, um novo e vivo caminho para nós entrarmos na presença e estarmos na presença de Deus. Coisa maravilhosa é estarmos adorando o Senhor em espírito e em verdade, com a nossa alma em paz, com o nosso espírito alegre na tua presença, ainda que o nosso exterior, a nossa carne cansado muitas vezes, o exterior de muitos rumores muitas vezes, mas a nossa paz interior, porque descansamos, oramos, confiamos no Senhor, continuamos lendo e conhecendo as tuas promessas, que são muito grandes para as nossas vidas. Não deixamos-nos de reunir como igreja, estamos aproximando a cada dia mais um dos outros, porque se aproxima o grande e glorioso dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. E virá também buscar para julgamento de todas as nações, e o Senhor apresentará o seu juízo. Pai, alcança esta vida, que neste momento talvez se afastou, talvez se desviou e precisa de um retorno. E o Senhor diz que se confessarmos, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso, o Senhor pode perdoar o nosso pecado confessado, porque Cristo morreu pelos nossos pecados para nos levar a Deus. Alcance esta vida, renove este coração, esta comunhão deste meu irmão, dessa minha irmã, entre filhos e pais, pais e filhos, que haja uma interação, uma dinâmica, o fluir do Espírito Santo na comunidade da família do Senhor Jesus. Nós assim oramos, Pai, te pedimos e somos gratos por tudo, ó Deus, por Senhor continuar nos guardando, é o nosso pedido, continue, Senhor, nos fortalecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Alguns pedidos de orações aqui, irmão Santos, amanhã a cirurgia, nós vamos estar orando por ele, a irmã Flávia também, que ela vai fazer a cirurgia. Então, todos os irmãos, orem agora, vamos orar. Querido e maravilhoso Senhor, apresentamos os santos pela cirurgia que ocorrerá amanhã, colocamos a sua vida, os médicos, que o Senhor traz sabedoria, ali toda a habilidade para realmente realizar uma cirurgia perfeita. Assim também como a vida da Flávia, colocamos diante do Senhor todo este cuidado do Senhor, que as mãos dos médicos, das pessoas que estarão ali realizando um dia marcado, que será marcado ainda, ela venha encontrar a certeza de que esta autoridade também foi colocada por Deus. E nós oramos para que o Senhor abençoe todas essas autoridades, abençoe todos os governos, Pai. Nós apresentamos todas as lideranças das igrejas evangélicas, todas as igrejas, guarde cada uma delas, Senhor. Guarde a sua igreja espalhada em toda a face da terra. Não 4 paredes, mas a tua igreja, o meu irmão, a minha irmã, Senhor. Guarde a vida de cada um, o seu coração. Guarde em nome de Jesus Cristo. Continua nos abençoando para andarmos com a fé, a esperança e o amor em nossos corações. Amém, amados? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as duas consolações do Espírito Santo repouse com a igreja espalhada em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço a todos, queridos amados irmãos em Cristo. Participem das reuniões nas quartas e quintas-feiras, transmitido pelo aplicativo Zoom às 8h30. E aos domingos também, às 10h30, com os grupos de orações, antes da mensagem da Palavra de Deus. Queremos dizer para você que este momento é muito importante para que nós também possamos pregar a Palavra de Deus com intrepidez e ela possa chegar ao seu coração. Grande abraço, fique na paz, Deus te abençoe.